Salve pessoal! Estou hoje aqui nesse vídeo para trazer um tema delicado e um tema polêmico, que é discutir sobre salário, né? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque no ano de 2019, o ministro da Educação, o Weintraub, ele fez uma colocação bem infeliz falando que o professor de universidade federal ele ganhava de 15 a 20 mil reais e trabalhava apenas 2 vezes por semana. Bom, e o que há de verdade nisso? Bom, inicialmente de cara eu já queria falar para vocês que alguns professores de universidade federal concursados ganham R$ 2.400. E também há aqueles professores concursados que ganham em torno de R$ 20 mil. Bom, então qual é a diferença? Como que funciona isso? Então nesse vídeo eu pretendo apresentar isso para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero só deixar claro que eu estou trabalhando com os dados a partir de editais concretos. Então eu vou deixar o link de tudo que eu falar aqui para vocês poderem conferir. Os editais que eu estou falando são editais do ano de 2019. Por quê? Porque eu estou aqui no ano de 2020, no mês de maio, e estamos em plena pandemia do coronavírus, o que impossibilita concursos novos. Então, estou trabalhando com os editais mais recentes que temos. Ok? Então, e a primeira coisa que a gente tem que saber para desmistificar esse dado, não há um salário único para um professor de uma universidade federal. Há uma variação muito grande. E essa variação grande, ela depende de dois aspectos. Um primeiro aspecto, ele está relacionado com a titulação desse professor. Então tem 3 categorias, vamos dizer assim. A primeira é o professor que fez especialização apenas. Esse professor é o professor auxiliar. Há uma segunda categoria dos professores que fizeram especialização e mestrado. Esses são os professores assistentes. E há uma terceira categoria dos professores que fizeram especialização, mestrado e doutorado. Esses são os professores adjuntos. Bom, então essas são as 3 categorias que vão ter uma variação de salário. Além disso, há um outro elemento. E esse elemento é o tempo de dedicação. Então nós temos um tempo de dedicação de 20 horas, que vai ter um determinado salário, um tempo de dedicação 40 horas e um tempo de dedicação que a gente chama de DE. O que é DE? DE significa dedicação exclusiva. E a DE, ela funciona como uma garantia que a universidade contrata um professor para que ele tenha dedicação exclusiva àquela instituição, ou seja, ele não pode trabalhar em nenhum outro local, ele tem que dedicar todo o seu tempo àquela instituição. E uma ressalva que eu queria fazer é o seguinte, isso independe da profissão. Então, o fato de um indivíduo ser pedagogo, professor de educação física, advogado ou médico, não faz diferença alguma. O que vai depender do salário dele não é a formação inicial, mas a titulação e a dedicação por horas. Bom, então aí a gente vai ter uma variação. Então eu vou pegar aqui minha cola, e isso também está no link que eu deixei abaixo, para a gente poder entender essas variações. Então vamos lá, vejam comigo. O professor auxiliar, ele vai ter uma variação de salário de 2.442 para 5.288. Já o professor assistente, que é aquele que fez mestrado, ele vai ter uma variação de salário de R$ 2.786 para R$ 6.668. E o professor adjunto, que é o professor que chegou a fazer o doutorado, ele vai ter uma variação de salário de R$ 3.449 para R$ 9.600. Então repara aquele argumento que eu falei no início, um professor auxiliar 20 horas, ele vai ter um salário de 2.442, independente da sua formação inicial. Então, se por exemplo, um professor universitário de uma universidade federal, concursado, médico, que só tem a residência ou a especialização, e ele é 20 horas, o salário dele é R$ 2.442. Então, esse é o cálculo que ocorre para poder ter essa variação de salário. Bom, há uma outra categoria sim. Essa categoria é a do professor titular. O que é o professor titular? O professor titular é aquele professor que possui 10 anos de término de doutorado, ou seja, ele fez o doutorado há mais de 10 anos, e ele possui protagonismo na área dele, ou seja, ele é o cara da área dele. Então, de vez em quando, e cada vez tem sido mais complicado abrir esses concursos, há o concurso de professor titular. Então, se você encaixa nesse perfil, você pode prestar esse concurso, e o salário de um professor titular nesse momento, tem um link aqui na descrição também, ele vai variar de 16 mil a 20 mil reais. Bom, então esses são os dados que hoje param aqui. E por que é importante eu trazer esses dados?
Porque como a gente está vivendo esse momento de crítica à Universidade Federal, de muitas confusões de dados, acaba acontecendo que cria-se uma percepção que todos os professores recebem 20 mil reais ou 15 mil reais, o que é uma inverdade. Isso pode ser trabalhado com fatos. Então é importante que a gente discuta sim esses valores, que ele fique claro para todo mundo e que a gente possa trabalhar com dados, não com nesse meio de fofoca ou insinuações. Bom, se além desses dados, desses editais, não bastar, ainda temos uma outra forma de checar esses dados, que é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é um site, um portal que o governo construiu para poder dar transparência nos gastos públicos, inclusive o gasto com os servidores. Então existe Portal da Transparência no município, no estado e na União. E se você colocar o nome de um servidor público no Portal da Transparência, você consegue checar o vencimento dele. Isso é fundamental, é importante que a gente faça essa averiguação dos dados para que a gente não fique preso às fake news ou a qualquer tipo de assunto que acaba surgindo que acaba construindo uma realidade que não existe. Bom, é claro que é muito delicado falar nesse tema de salário, de dinheiro, mas eu tentei construir esse vídeo para que a gente possa, de fato, compreender a realidade. Eu vou deixar aqui na sequência do vídeo a tabela que especifica toda a avaliação das diferentes níveis para os diferentes professores de uma universidade federal. Então, só você continuar aqui no vídeo que você vai conseguir ver essa tabelinha. No demais, eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários e dúvidas aqui e compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece para que a gente possa abolir de vez as fake news e trabalhar com dados reais. No demais, agradeço a audiência e até o próximo vídeo.